Falando dessa doença especificamente, deixa eu te fazer uma pergunta assim mais. O que é? Então, eu vou te explicar. É uma doença grave. Eu começo a definir a neuromielite óptica como uma doença grave. E aí, a partir do momento que a gente começa a conversar, você vai entender o que acontece. É uma doença autoimune que provoca inflamação, com uma injúria ao tecido cerebral, injúria, uma lesão que se faz nas células do sistema nervoso central. Em geral, os principais alvos são o nervo óptico e a medula. Tem outros sítios, né, no cérebro que podem ser afetados, mas é uma doença que a gente costuma chamar de stroke imunológico, o AVC, imunológico. Porque o paciente pode já, na primeira manifestação, ficar cego, ficar restrito à cadeira de roda, de tão violenta que é a doença. E como é que ela ocorre? É uma resposta autoimune, né? E o que é uma resposta autoimune? É uma quebra de tolerância a um tecido seu, né? Quando, antes de nós nascermos, as células do sistema imunológico de defesa, elas são ensinadas o que é seu e o que não é seu, né? Para poder a gente nascer e crescer. Viver, né? E viver. Então, o sistema imunológico é um sistema de defesa, mas para ele defender do invasor, ele tem que saber o que é próprio. Só que há uma quebra nessa regulação e o sistema imunológico estranha determinada proteína, né? E, no caso da neuromielite óptica, a proteína é chamada aquaporina 4, que é uma proteína que está formando os canais de água. E esses canais de água, eles existem em todo o corpo. No rim, no cérebro, principalmente no nervo óptico e principalmente na medula. Por isso que a principal manifestação da neuromielite óptica é a lesão do nervo óptico e da medula. Só que a resposta inflamatória ela é tão violenta que o paciente pode ter uma mielite, que é mielite é a inflamação da medula, espinhal, que a gente chama de longitudinalmente extensa. Pode ir da medula cervical até o final da medula dorsal. E faz necrose, faz estrago, e o paciente pode sair dessa primeira manifestação já com um déficit motor. Ela também é extensa no nervo óptico e provoca uma neurite, que o paciente pode ficar com déficit visual de moderado a grave. E o pior, esses ataques, né, ao canal de água, que está presente no pé de uma célula, que a gente chama dos astrócitos, são células que elas participam da barreira hematoencefálica. A barreira hematoencefálica é uma maneira de proteger o cérebro e a medula, né? Então, o cérebro, ele é guardado e a medula, né? São tecidos nobres, então eles são guardados para qualquer coisa não conseguir chegar e atingir. É a primeira barreira ali para poder proteger o sistema nervoso central. Só que os astrócitos, eles são responsáveis por essa barreira. E o pé desses astrócitos, que a gente chama os podócitos, eles são ricos em aquaporina. Então, você tem um total desregulação da barreira, uma invasão de anticorpo, uma resposta inflamatória grave, com participação de complemento, com destruição tecidual. Então, é uma doença grave. E ela é relacionada, não sei se você vai me perguntar, mas eu já vou adiantar, ela tem uma associação com determinadas ancestralidades. Então, ela é comum, mais comum, embora rara, ela é mais comum no asiático e no afrodescendente. Por isso que eu falei para você que ela, embora rara, quando a gente compara com um país de ancestralidade caucasiana, ela é menos rara do que você vê na Europa e nos Estados Unidos. Só que é o grande assim, ponto de impacto, né? É que por ela ser uma doença comum no afrodescendente, no Brasil, ela justamente compromete mais uma população mais vulnerável do ponto de vista socioeconômico. E aí começam as complicações para o diagnóstico, para o tratamento.